Iniciar a gravação. Muito bem, então, na aula de P6, vamos trabalhar os próximos passos do projeto da rede coletora, considerando que a gente já lançou a rede, né, já trabalhamos o lançamento da rede, e ao trabalhar o lançamento da rede, a gente já sabe preliminarmente as profundidades, preliminarmente a gente já sabe mais ou menos como vai se comportar o fluxo do esgoto, né, ao longo de todos os coletores principais, secundários, afluindo aos coletores tronco, né? Aqui deixa eu só fazer uma correção. Esgoto é egoísta, ele não divide com ninguém, então os trechos têm que convergir para um ponto e depois seguir com uma única saída, né? Nós sabemos que o esgoto não pode ter, no caso aqui, duas saídas. Muito bem, aí, neste caso aqui, uma vez que a rede está lançada, nós trabalhamos a compatibilização do trecho com a área da ET, no sentido de que eu preciso lançar essa rede todo o tempo, tendo em vista o alvo, o tempo todo, é fazer esse esgoto convergir a priori para a área da ET. Nem sempre é possível, e quando não é possível, a gente lança mão das chamadas estações elevatórias de esgoto, não é? Mas aqui nós temos a estação de tratamento de esgoto nesse ponto, e vamos dizer que, beleza, né, vida perfeita, vida perfeita, a topografia dessa rede convergiu claramente para essa região onde está localizada aqui a ET, e com sorte danada, a área da ET era bem niveladazinha, né? Então, nesse exemplo, está tudo muito perfeito, parece o céu. Então, aí você tem o lançamento da rede afluindo a ET, e você já conhece dessa rede os aspectos topográficos, né, dela. Você já sabe a cota de terreno de cada singularidade, você já sabe a cota de projeto ou a cota de coletor de cada singularidade, e você sabe as profundidades. Inclusive, você sabe isso, preliminarmente. Por que eu digo preliminarmente? Porque, eventualmente, você vai precisar fazer ajustes, né, nessa rede de alteração de profundidades em alguns pontos, quando você lança esse negócio, e aí começa a você perceber hidraulicamente algumas incongruências. Então, a rede está lançada e a sorte está lançada também. Então, uma vez que eu lancei a rede, o próximo passo será fazer o cálculo trecho a trecho, e aí nós estamos falando de cálculos hidráulicos de cada trecho. Mas como é que eu faço isso? Bom, esqueci só de lembrar aqui, né? Estou igual a Roberto Carlos, esqueci de lembrar. 1, 2, 3, eu tenho que numerar os trechos, né, de uma forma racional, numerar os PVs, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu tenho, quando eu tenho um PV aqui intermediário, eu posso colocar, normalmente, os ponta seca, eu numero A, B, C, né, 5A, está próximo do 5 aqui, na sequência, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e vai aumentando a numeração na direção da ET. Então, aí você tem 6, né, numeração de PV, aí tem aqui 6A, porque é um ponta seca, saindo para cá, 7, né, você pode até botar 7 aqui e 8 aqui, porque é seguindo o fluxo, pode ser também essa lógica, seguindo o fluxo aqui, ó. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, porque ele sai daqui e vem para cá, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui você, aliás, 12. Aí termina a rede, né? Quando termina a rede, eu tenho o emissário. Quando tem o emissário, aí eu tenho, na verdade, aqui 11, né? Aí eu tenho o primeiro PV do emissário, aí eu tenho o PV1, PV1E do emissário, aqui eu tenho o PV2E do emissário, e aqui o PV3E do emissário já, às vezes, ou dentro, ou quase dentro da área da ET, afluindo para o tratamento preliminar. Cada trecho desse, doutor, vai ser considerado agora no seu aspecto hidráulico. E no aspecto hidráulico do trecho, eu devo considerar o seguinte:
olhando em perfil aqui, o meu trecho tem uma singularidade, um posto de visita, e eu tenho aqui a outra singularidade, no caso a de montante e a de jusante, considerando o fluxo da esquerda para a direita aqui, eu tenho uma outra singularidade nesse ponto, e o esgoto está fluindo para ele. Né? E aí esse esgoto vai de um posto de visita para o outro aqui, aplicando-se pelo menos uma declividade mínima, né? Mas essa declividade mínima, como eu acabei de falar, ela deve ser aplicada, como eu já tinha explicado anteriormente, avaliando-se a declividade do terreno, né? A declividade que pode ser aplicada ao coletor, nós chamamos de declividade ótima. E essa declividade ótima vai ser ou a do terreno, ou outra declividade que garanta o mínimo aprofundamento da rede coletora, garantindo pelo menos um recobrimento mínimo de 0,90. Isso aqui é tudo coisa que a gente já sabe. Ou então, se não for possível atender isso através de uma outra declividade, nós podemos e devemos, caso seja necessário, aplicar pelo menos uma declividade mínima. Essa declividade mínima, ela é calculada em função de um modelozinho matemático que é válido de 0 a 100 litros por segundo, né? E equivale a 0,0047, que multiplica Q elevado a 0,47, se o espírito não me engana. Essa formulazinha tem até no livro de Nuvolari, logo ali na parte de Rei. Né? Só confirma para mim se você tiver com o livro aí perto, você, não tem o livro aqui perto, mas a gente confirma já, não tem ângulo. Essa formulazinha, função da vazão, né? A vazão aqui em litros por segundo, você aplicando esse modelozinho, você vai ter uma declividade mínima admissível. Júnior, para que é que eu tenho que aplicar uma declividade mínima? Ora, eu estou promovendo o transporte do esgoto sanitário. É 0,55 elevado a... O elevado é 0,055. Aqui é 55, né? Uhum. Feita a correção. 0,0055, que multiplica a vazão elevado a menos 0,47. É um decaimento, né? Menos 0,47. Então, aí eu vou ter um valor de declividade mínima que eu tenho que aplicar ao coletor para garantir o arraste das partículas do esgoto. Lembra que nós temos material... Sim, era bom tu fechar teu áudio aí, acho que facilita. Tá bom. Tá bom? Aí quando você quiser abrir, pode abrir normalmente, viu? Pode interromper. Então, aí você tem aqui um coletor com uma certa lâmina, certo? Então, você tem uma certa lâmina aqui de esgoto, e tu vai concordar comigo que, junto com essa lâmina de esgoto, eu tenho partículas, vamos chamar de material biológico, né? Orgânico, grosseiramente particulado, né? Isso aí é um nome bonito, né, para o marinheiro, né? Eu tenho aí sólidos que estão sendo carreados por esse líquido, né? A ideia de fazer o transporte hídrico das excretas. Então, eu tenho, claro, né, uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical, né? Porque essas partículas, por conta da força do V em seu Newton, vão ter uma certa tendência a sedimentar. E, é claro, elas sedimentando em um determinado momento, você vai concordar comigo que elas, se a velocidade, né, da lâmina, do líquido aqui, for muito baixa, então ele não vai ter condições, né, de vencer esse atrito que se estabeleceu aqui e, portanto, fazer o esgoto ser carreado adiante. Não tem condições de fazer isso, né? O esgoto simplesmente vai decantar aqui e vai produzir gases fétidos, né? E nós vamos ter o azarro aí, o Chanel 5 espalhado aí
no grugumim do povo, como diz o Matuto. Então, aí vai dar problema. Então, nós não queremos isso, nós queremos que essas partículas, uma vez eventualmente sedimentadas, a velocidade do líquido aqui possa ter força de arraste dessas partículas, né? Então, aqui nós temos que criar, pelo menos, vamos chamar aqui de σT, ou seja, uma tensão trativa, ou seja, uma tensão que garanta a tração, que possa puxar esses elementos decantáveis aqui e fazê-los continuar em seu caminho de transporte ao longo do caminhamento da rede coletora. E aí essas partículas vão se quebrando por conta da energia cinética, né, da rede, o líquido na rede, e aí vai quebrando, vai se dissolvendo, vai se diluindo, e no final das contas você vai acabar tendo um caldo de cana, lá mais perto lá da ET, chega só aquele caldo de cana, uma vez ou outra vai ter ali uma partícula mais grosseira, alguns são mais grosseiros mesmo, né, no termo da palavra, e ainda chegam inteiros no gradeamento, né? Eu já tive esse desprazer, né, de presenciar um negócio desse. Mas você, de qualquer maneira, para garantir essa tensão trativa, como você está operando em uma canalização, né, pela via hidráulica do conduto livre, então você tem uma lâmina, aqui tem a seção transversal do tubo, né? Você tem aqui uma lâmina de esgotos que está fluindo dentro desse tubo e você aplica uma declividade. Você tem, como é por gravidade, né? Eu estou usando a força do V índice, o Newton, eu estou aplicando aqui no nível aqui Z1, aqui no nível Z2. Para nós aqui, isso é hidráulica. A nós agora aqui é a cota do terreno, né? Cota do coletor. Cota do terreno, cota do coletor. Por que a gente teve que estabelecer isso? Porque em função da cota do coletor aqui e aqui, eu imprimo uma declividade e eu estabeleço essa declividade. E essa declividade não pode ser inferior à mínima. Por quê? Porque se eu colocar aqui uma declividade inferior à mínima, eu não vou promover o arraste dos sólidos grosseiros e aí nós vamos ter problema hidráulico na rede. Tenho que garantir para uma determinada vazão, e essa vazão que está passando aqui na rede, né? Eu tenho uma vazão passando aqui na rede, uma vazão Q. Essa vazão que está passando aqui na rede produz uma lâmina de esgotos, não é verdade? Essa lâmina de esgotos será tanto maior quanto for maior a vazão, mas também será tanto maior quanto menor for a declividade. É verdade o contrário. Quanto maior for a declividade, menor será essa lâmina de esgoto. E aí eu tenho que estabelecer um cálculo, portanto, antigamente se trabalhava baseado na velocidade, evitava-se velocidades inferiores a 0,15 metros por segundo na rede, né? Esse era o critério baseado na velocidade. Hoje se trabalha com a questão da velocidade ser considerada, avaliada em termos do caudal, né? Se o sistema vai ser torrencial, ou seja, se vai ser supercrítico, se é crítico ou subcrítico, né? Então, nós vamos trabalhar também um parâmetro chamado velocidade crítico. Então, nós temos que estabelecer aqui, hidraulicamente, a velocidade da rede, conhecê-la. Precisamos calcular a velocidade crítica para saber se o regime é crítico ou subcrítico. Tudo isso aqui é hidráulica, agora aplicando a rede coletora. E precisamos calcular a declividade ótima, avaliando, confrontando essa declividade com um valor mínimo necessário, que nós calculamos por esse modelo aqui, 0,0055 vezes Q elevado a menos 0,47 em litros por segundo, e decidindo, portanto, no final das contas, se ela vai ser aplicada ou se a declividade vai ser a do terreno que vai ser aplicada ao coletor para mínimo aprofundamento, ou se uma outra declividade, diferente da do terreno e diferente da mínima, pode ou precisa ser aplicada para que eu possa garantir mínimo aprofundamento da rede, especialmente em situações onde a rede teve que ser aprofundada. O exemplo aqui, ó, a rede vinha, e aí ela veio de lá, ela era rasinha, e aí ela teve que subir um alto,
e aí teve que aprofundar. Aí eu consegui favorável o terreno a jusante. Aí eu estabeleço uma declividade, que nem é a do terreno mais, também não é a mínima, mas é uma declividade tal que ela se torna ótima para eu voltar a profundidades razoáveis, ou pelo menos a profundidade mínima que nós temos fixado aqui, como 1,20 m, né? Não obstante, para tubo de 150 e 90 centímetros, você pode adotar uma profundidade mínima de 1,05 m, né? E aí, nas saídas de rede, a CAGES permite que a saída seja a 1,05 m, e aí, ao longo do caminhamento, 1,20 m. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que nós temos que começar a nos preocupar com o estabelecimento dos parâmetros de velocidade, o estabelecimento dos parâmetros de declividade, para encontrar uma declividade ótima, mas essa declividade ótima, função também agora da preocupação hidráulica de arrastar as partículas. Então, significa que eu tenho que calcular como é que fica, no caso aí, qual é essa declividade mínima que eu posso aplicar para cada trecho, que é função da vazão do trecho, que está acumulada no trecho, e eu também preciso agora calcular um outro parâmetro hidráulico, que é a chamada tensão trativa. Essa tensão trativa aqui, ela tem que ser maior ou igual a 1 pascal. Na verdade, eu acho que maior do que 1 pascal seria o mais prudente, se não for esse exatamente o caso. Maior do que... Quando for optar, eu opto entre a econômica e a mínima, eu opto para que tiver o maior valor, né? Exatamente. Normalmente, a mínima só é aplicada quando você não tem outra saída, porque você tem que garantir o maior valor, desde que isso também garanta, ao mesmo tempo, o menor aprofundamento do coletor. Lembra das conversas? 60% a 80% dos custos de um sistema de esgotamento sanitário, incluindo o tratamento, estão na rede coletora. Então, é muito significativo, né? Se você fizer uma curva de ABC, né, você vai ver que o custo de rede coletora, com certeza, está aqui, ó, em até 80% do custo total do sistema, que é o custo, ó, né? Então, aí você tem os itens, né, de custo. Então, com certeza, a rede coletora aqui, ela é responsável por praticamente quase de 60%, né, a 80% do custo rede coletora. Por conta disso, eu preciso fazer isso, garantindo o mínimo aprofundamento da rede. Isso eu tenho que estar em mente do profissional. Quando ele estiver fazendo o cálculo das declividades, ele tem que ver, deixa eu ver aqui. Quanto é que deu a tensão trativa? Você calcula a tensão trativa do trecho. Aí a tensão trativa do trecho deu 1,07. Aí ela passou, né? Porque está superior a 1 pascal. Aí você olha a declividade. A declividade está acima da mínima? Tá acima da mínima. E o coletor, portanto, nessas condições, está, portanto, estabelecido que essa tem que ser a declividade do mínimo aprofundamento para aquelas condições hidráulicas. Então, essa é a preocupação o tempo todo, garantir uma declividade mínima, mas a declividade mínima não vai ser aplicada o tempo todo, não, certo? É bom lembrar disso, por quê? Porque se eu ficar só aplicando declividade mínima também, eu vou ter, no acúmulo de vazões, o aumento de lâmina, eu vou ter uma rede, vai acabar encarecendo por outras razões, por ter que estabelecer coletores, né, de grandes diâmetros, porque você concorda comigo? Quanto menor a declividade, a lâmina vai aumentando, não é verdade? Se eu aumento a declividade, a lâmina vai diminuindo. Se a lâmina diminui, eu posso projetar a rede com diâmetros de menor calibre, sabendo que o diâmetro mínimo para a CAGES é 150 milímetros. De acordo com a ABNT, o diâmetro mínimo é tubo PVC ocre de 100 milímetros. Não é aquele tubo branco das casas, aquele tubo hidrossanitário. Ali é só para dentro das... instalação intramuros, né? É instalação onde não tem passagem de veículo, etc. É instalação residencial, doméstica, etc., mas nós não utilizamos ela em esgoto, nós utilizamos o tubo PVC ocre, né, tem aquela corzinha característica, né, e o diâmetro mínimo 100 milímetros, sim, mas aqui no estado do Ceará, o normativo da CAGES estabelece o diâmetro mínimo de 150 milímetros.
Então, nós vamos ter agora que calcular esses trechos da rede aqui, avaliando agora a questão do diâmetro do tubo, né? E eu quero calcular agora, saber qual é esse diâmetro do tubo, e esse diâmetro do tubo ele vai ser calculado com base na vazão. Essa vazão que vai estar passando por dentro dessa rede aqui, né? Eu vou ter uma vazão de esgotos que vai gerar uma lâmina. Veja, essa lâmina, como é movimento conduto livre, né? A gravidade exercendo aqui sobre o líquido, aqui está vazio, né? Eu tenho que estabelecer agora um critério de corte, vamos dizer assim, ou para o dimensionamento dos diâmetros da rede. Qual é esse critério? Eu tenho que estabelecer, de acordo com a norma brasileira, que a relação que eu fizer entre a lâmina do esgoto que está passando e o diâmetro desse tubo, eu tenho um diâmetro do tubo, né? O diâmetro φ, ou diâmetro d, como queira. Então, o diâmetro d do tubo, que eu quero saber, a relação da lâmina sobre esse diâmetro, ele tem que ser inferior a 0,75. Significa o quê? Significa que eu não posso preencher mais do que 75% da seção desse conduto aqui. Então, no máximo, eu posso chegar, digamos aqui, a esse ponto. Passando... Como assim? Por que eu não posso preencher mais uma coisinha, né? Você não pode preencher mais uma coisinha, porque aqui precisa ficar livre, porque o conduto é livre. Se vai enchendo, e se chegar aqui na geratriz superior, você já vai ter condição de conduto, seção cheia, né? E aí, daí a pouco, a relação lambda y sobre d... É diferente. Ui. Não, diz a relação é diferente, y sobre t. Inserção cheia. Inserção cheia, né? É diferente. Inserção cheia, o que é que eu não entendi? Pode falar. Não, a relação é diferente dessa apresentada agora, em diâmetro de seção cheia, eu falei. Sim, a relação de seção cheia não é essa, não. Aqui a relação de aqui a seção é inferior, né? A relação de conduto livre. Então, eu tenho que garantir em rede coletora que a relação lâmina sobre o diâmetro vai ser menor do que 0,75. Ou seja, aqui, eventualmente, podem se formar bolhas, né? Pode se formar escuma, né? E também eu preciso garantir que haja aqui a pressão atmosférica sendo exercida sobre o líquido, sobre a coluna líquida, né? Então, eu tenho que garantir uma lâmina com um nível de água aqui estabelecido abaixo da geratriz inferior do tubo, né? Então, seja por gravidade ou seja por pressão de bombeamento, né? Quando a pressão for diferente da atmosférica, nós temos conduto forçado, né? E aí nós temos a seção plena lá, onde a relação Y sobre D é 1, né? Está lá em cima, né? No limite. Então, nós não podemos permitir isso no transporte do esgoto sanitário por gravidade. Por gravidade. Se nós formos a fluição elevatória, coloca no posto de sucção e bombear, sim, aí nós teremos um emissário agora de recalque, né? Um coletor de recalque apenas para recuperação de cota ou para transporte por recalque, né? Mas, então, seguindo aí a lógica, você percebe que eu tenho que calcular um diâmetro e esse diâmetro tem que respeitar essa condição aqui para que eu possa continuar mantendo o tubo nesse diâmetro à medida que avançam os trechos. E aqui nós vamos afastar um pouquinho e vamos dar uma olhada no seguinte, ó. Se eu tenho um determinado conduto, vamos dizer aqui que eu tenho esse conduto e tenho esse conduto aqui, e eu vou levar esse esgoto nessa direção aqui. Então, eu tenho um PV aqui, tenho um PV aqui e tenho um PV aqui. Vamos colocar de modo geral o seguinte, digamos que nessa, agora você pega a calculadora e me ajuda aí, a NASA, né? Vamos para a engenharia, porque eu só falando e você me ajuda aí. Você tem aqui uma redezinha, eu vou dizer que essa rede, ela é uma rede com, vamos lá, com L igual a 80 metros, essa outra rede aqui, L igual a 70 metros,
e essa outra rede, L igual a 80 metros. Certo? Então, observe, nessa rede aqui, se você fizer pelo cálculo da NASA, aí, né? Você fizer pelo cálculo da NASA aí, 80 metros mais 80 metros mais 70 metros, dá 230 metros de rede. Se eu colocar aquelas casas do interior, do nosso interior mesmo, né? De 5 por 30, vai dar 46 casas de cada lado, vezes 2 dá 92 casas. Tem aí algo em torno de 90 casas. Aí, 90 casas estão consumindo, né? 90 casas estão consumindo esgoto na cidade da ordem do per capita, de 150 litros por habitante por dia. Bota aí. Certo? Por dia. Como o IBGE hoje, o povo não quer mais fazer menina, é 3,6, né? Então tem que cortar a perna de alguém aí para ficar uma banda tirada aqui. Vamos botar 4 pessoas por residência, né? Dá quanto? 300, 4 vezes 9, 36, 360 habitantes por residência, certo? Vamos adotar o per capita de 150, aplica o coeficiente de retorno aí 0,8, calcula aí quanto é a vazão, adotando vazão máxima, né? No caso, nós vamos colocar aqui a vazão máxima, K1, K2, vezes a vazão, vezes o per capita, o Qzinho, né? Vezes a população, vezes 0,80 do coeficiente de retorno. Tudo isso aí, nós vamos dividir por 86.400 segundos num dia. Um dia tem 86.400 segundos, né? E a gente desperdiça eles assistindo Netflix, né? Menos eu. Mas aí... Dá 0,9. Deu quanto? 0,9. Deu 0,9 litros por segundo? Sim. 0,9 litros por segundo, né? Então, veja bem, essa é a vazão que vai ser coletada nessa rede. Cada residência vai ter uma ligação predial, como você já sabe, né? Liga aqui através de um selim, e cada residênciazinha vai ter a sua ligação predial e vai colocar o seu esgoto aí ao longo desse caminhamento da rede. O fluxo do esgoto está vindo assim, ó, assim, para lá. Então, nesse trecho de rede coletora, nós teríamos uma extensão total. Vamos ver aqui a extensão total da rede. Quanto é aí? Extensão total. 230. 230 metros. Então, agora, doutora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular uma taxa de distribuição linear da vazão para que eu possa calcular a minha rede. Então, veja bem, eu tenho aqui essa redezinha com 230 metros. A taxa, neste caso, será a vazão que foi calculada de coleta, dividido pela extensão de rede que está coletando, que contém ligações prediais das residências a ela. No caso aqui, com a minha vazão, 0,9. Isso. Foi isso? Uhum. E a extensão da rede, 230 metros. Olha só, 0,9 litros por segundo, para ser distribuída em 230 metros. Dá quanto? 0,03. 0,003 litros por segundo vezes metro. O que é isso aí? É uma taxa de distribuição linear da vazão na rede. Tá entendido isso? Uhum. Pronto. A partir daí, o que é que você vai fazer? Você já pode avaliar, fazer o cálculo da rede, no trecho a trecho, verificando o acúmulo das vazões. Então, você sai fazendo aí o acúmulo das vazões em marcha. Vazão. Aí você vai ter, ó, na planilha, você vai ter as vazões, né, em litros por segundo. Aí você vai ter a vazão de montante de cada trecho, né? Você vai ter a vazão
do trecho, né? Ou pode chamar também a vazão de marcha de cada trecho. E você vai ter a vazão de jusante de cada trecho. Por fim, você vai ter ainda uma outra vazão que nós vamos chamar de vazão de dimensionamento. Certo? Vamos chamar QDIN, QD, né? KD, onde está, o que você quiser. Então, você bota aqui montante, a vazão do trecho, ou de marcha, para colocar do trecho, e a vazão de dimensionamento. Essa vazão de dimensionamento aqui, ela só vai ser aplicada quando, conforme a norma brasileira, que você já leu, né? Nós vamos dimensionar o trecho para uma vazão, pelo menos, de 1,5 litros por segundo. Amém. Preste atenção no serviço. Isso não significa que você vai acumular vazões nos trechos, que tem pequenas vazões de 1,5 litros por segundo. Não, longe disso. Nós acumulamos as vazões reais nos trechos ao longo do caminhamento até chegar na estação. Mas, para o dimensionamento de um trecho cuja vazão é menor do que 1,5 litros por segundo, você precisa adotar essa vazão mínima de dimensionamento aqui. Tu entendeu? Ou não? Entendi, professor. Entendeu, dona Moça? Ok. Eu estou sem saber explicar direito. Mas olha só, olha o que acontece agora. Vamos só nesse trechinho aqui nosso, né? Nós temos aqui, ó, PV1, PV2, PV3, PV4. E aí vai-se embora. Certo? Então, observe. Se eu colocar aqui o trecho, é porque eu desorganizei minha luzinha. Deixa eu tirar essa razãozinha daqui. Ah, nem botei direito, né? Deixa eu tirar ela daqui. Vem aqui. Ok, doutor coordenador aqui, dando a benção, aqui pedindo a benção. Então, vamos lá. A taxa 0,003. Deixa eu incluir aqui uma colunazinha. Trecho T, certo? Então, aí eu vou ter, ó, nessa nossa redinha aqui, trecho 1, 2. Do trecho 1, 2, eu tenho o trecho 3, 2. E depois eu tenho, na sequência, o trecho 2, 4. Por que eu coloquei nessa lógica? Porque o esgoto, ó, você segue a seta. O esgoto sai daqui... Segue o fluxo, né? Como é? Segue o fluxo do esgoto, né? Que parte Perfeitamente, segue o fluxo. Saiu daqui, chegou aqui, acumulou uma vazão. Aí, esse daqui vem daqui e chega aqui e acumula a vazão. Então, a vazão desse trecho aqui com a vazão desse trecho chegam aqui, se acumulam e seguem somadas para o próximo trecho. Aí tem uma vazão de marcha desse trecho, quando chega aqui, se soma a toda a vazão que tinha sido do trecho de montante e segue na direção dos próximos trechos. Então, neste caso aqui, ó, o trecho 1, 2 terá uma vazão de montante, certo? O trecho 1, 2 terá uma vazão de montante que eu vou calcular. Que vazão é essa? 0. Oxê, como assim? Não tem vazão nenhuma, porque o trecho 1 está nascendo. Aqui não tem nada, certo? Não tem nada. Não tem nada. Mas aí o trecho 1, 2 tem 80 metros e um horror de casinha aqui de 5 por 30, de um lado e do outro, lançando esgoto na rede através das ligações prediais. Eu tenho que calcular que vazão é essa. Então, filé, eu aplico essa taxinha aqui, chique, né? A extensão da rede coletora. Então, eu vou fazer aqui, basicamente, Q vezes L. Certo? Sim. Me ajude aí, a NASA. 0,003 litros por segundo vezes metro, vezes 80 metros. Né? Então, vai ser 80 metros vezes 0,003. Então, eu vou ter aqui igual a 0,24 litros por segundo. Preste atenção no serviço que esse 0,24 litros por segundo aqui, ele vem aqui para a marcha. Para a vazão de marcha, né? Para seguir a vazão de marcha, para seguir na sequência no trecho. E ele vai do PV1 para o PV2, que é o trecho 1, 2,
Então, qual é a vazão de jusante do trecho 1, 2? Bem aqui, é a acumulada nele. Concorda comigo? Sim. Então, eu vou fazer a acumulação somando a vazão de montante com a vazão de marcha e vou colocar aqui a soma, que no caso aqui é 0,24. Ora, qual é a vazão, então, agora que eu vou utilizar para dimensionar a rede? 0,24 litros por segundo? O que você acha? Sim. Hein? Eu acho que sim. É porque a gente eu falo demais, aí você acaba esquecendo o que eu já falei. Ó, bem aqui eu disse que quando a vazão for... Não, já se esqueci. a gente esquece. Não, por isso que tem que se ligar mesmo, né? Não tem jeito. Se agonei não que dá certo, ó. O negócio é entender. Decorar não, é entender. A norma diz que eu só, para cada trecho, eu tenho que dimensionar com um mínimo 1,5. Então, a vazão de dimensionamento aqui vai ser 1,5 litros por segundo. E não 0,24. Ok? Aí, vamos para o próximo trecho. O próximo trecho, 3,2, tem uma extensão de 70 metros. Mesma conversa, Q vezes L. Né? Quanto é a vazão de montante no trecho 3,2? É 0, concorda? Sim. 0. Igual ao outro. Igual ao outro. Aí eu vou somar agora esse valor à vazão de marcha dele, que é 70 vezes 0,003, que é 0,21. 0,21. 0,21, portanto, vira a vazão de jusante do trecho 3,2. Certo? E Sim. para efeito do que a gente está fazendo aqui, vou botar na cor aqui, 0,21. Aqui, assim. Qual vai ser a vazão de dimensionamento do trecho? 1,5, que é a mínima. 1,5. Porque o trecho, né, não pode ser dimensionado por esse valorzinho pequenininho aqui. Aí, evidentemente que eu estou aqui assumindo a simplificação, tá? Para explicar a lógica da planilha de cálculo. Mas para esta vazão, depois a gente vai ver, a própria norma, vocês já viram lá, que você também precisa considerar aí as vazões de infiltração, etc. Não é verdade? Isso. Precisa ainda considerar, aqui nesse cálculo da vazão, né, você tem não só as vazões de infiltração, que você vai somar aqui, mas também você vai ter as vazões concentradas, seja de um hotel, de um hospital, de um campus universitário, etc. Ok? Estamos só simplificando, e aí no caso do cálculo da marcha, foi até bom eu dizer logo isso, nós não levamos em consideração o valor das vazões concentradas, certo? Tá. Por quê, professor? Porque nós não levamos em conta as vazões concentradas pelo simples motivo de que elas não estão sendo distribuídas linearmente ao longo da rede. É verdade, é verdade. Em algum ponto, ela vai chegar aqui com força, só nesse ponto aqui, ó, e tem a vazãozona do hospital, QH. Tamanho do mundo. Entra nesse ponto. Se eu distribuir ela linearmente, eu estou superdimensionando aqui a taxa de vazão, concorda? Isso. Muito bem. E aí, por último, eu vou ter o nosso trechinho 2,4. O nosso trecho do 2,4, basicamente, vai ser um acúmulo da vazão. Aqui tinha 0,24, foi assim? Uhum. Aqui desse lado tinha 0,21. E você concorda comigo que lá na calha do PV, ó, o PV tem a calha, está chegando 0,24 aqui e está chegando 0,21 aqui, ó. Aí ele tem uma calhazinha que soma as duas vazõezinhas e acumula e entra na próxima rede aqui, a jusante. Então, 0,24 com 0,21, a nossa calculou e deu 0,45. Não é assim? Isso. Então, a vazão de montante do trecho 2,4 é o somatório de 0,21 mais 0,24. Concorda comigo? Não é aqui na marcha, é na de jusante, né? A somatória desses jusantes dos trechos anteriores. Ó, jusante do trecho 1,2 chegou aqui, jusante do trecho 3,2 chegou aqui, e eu somo os dois, acumulo aqui e faço entrar na rede. Ficou claro? Sim. Somebody love, eu pego aqui esse 0,24 mais 0,21 e coloco aqui 0,45, né? Que é a soma desses dois aqui, ó. Vem para cá. E aí, 0,45, você vai concordar comigo
que eu tenho uma marchazinha do próprio trecho 2/4. Concorda ou sem corda? Concordo. Quanto é que dá a vazão? 80 vezes 0,003 dá 0,24 também, né? Isso. 0,24. Somando agora, porque eu tenho a acumulação da vazão que veio dos trechos anteriores, mais o desse trecho, para o trecho N aqui na frente da rede, eu tenho 0,69. Eu tenho 0,69. Pergunta é que não quer calar. Dimensiona o trecho por 0,69? Não, a mínima é 1,5. Não posso. Eu tenho que adotar a norma brasileira que dita que eu tenho que dimensionar pelo menos com 1,5 litros por segundo. Para que isso aqui? Para o cálculo do diâmetro, certo? O cálculo do diâmetro da tubulação, para determinadas condições de declividade fixadas pelo projetista, e depois que ele faz esses cálculos, aí ele vai fazer os cálculos hidráulicos, que a gente estava discutindo anteriormente. Ele vai verificar como é a tensão trativa do trecho, como é a velocidade do trecho, como é a velocidade crítica do trecho, a fim dele tomar decisões de ajuste. Será que eu preciso aumentar o diâmetro? Será que eu preciso aumentar a declividade? Será que, o que é que eu faço aqui? Quais são as providências? Será que eu preciso aqui alterar a declividade, a profundidade desse coletor? Então, o projetista ele vai tomar decisões de ajuste, né, para poder ele fechar o dimensionamento da planilha. E aí, chama atenção agora para uma outra coisa muito importante nesse contexto, que é a avaliação, como eu disse, a gente vai fazendo isso aqui, e o objetivo dessa vazão também é para dimensionarmos, encontrarmos a lâmina, com a vazão nós vamos ter o valor da lâmina, né? Encontrarmos o diâmetro, e aí, é claro, conhecido o diâmetro, nós vamos também encontrar o valor da lâmina, fazer a relação lâmina-diâmetro, que é uma verificação hidráulica fundamental para seguir adiante, e verificar se a lâmina está inferior a 0,75. Se tiver inferior a 0,75, você mantém o mesmo diâmetro. Qual é o diâmetro? Diâmetro mínimo. Qual é o diâmetro mínimo? 150. 150 no Ceará, 100 milímetros na Nacional. Para o restante do Brasil, que não tenha outro critério diferente, certo? Esse é o valor mínimo, 100 milímetros. Muito bem. Dessa forma, doutora, o que é que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: velocidade do trecho, certo? A velocidade do trecho, ela vai ter que ser confrontada com a velocidade crítica, certo? Você vai calcular a velocidade crítica. A velocidade crítica é aquela a partir da qual nós já vamos ter um regime turbulento, um regime caudal, um regime bagunçado, né, do esgoto. O que é que vai acontecer? Muita energia cinética vai promover a incorporação de bolhas de ar dentro do esgoto. Ora, Dona Moça sabe mais do que eu 10 milhões de vezes, né? A gente assiste até no jornal hoje aquelas conversas. O Tietê está com um surfactante, aquelas bolhas brancas, né? Também o cheirinho de Chanel 5, né? Altamente cheirosas, né? Que fica nos tempos especialmente no tempo de chuva, que aumenta muito a vazão e o caudal aumenta a turbulência, né? O número de Reynolds vai lá para cima. E aí eu tenho o quê? Incorporação de bolhas de ar, e aí formam essas escumas por conta da presença de surfactantes, etc., no esgoto, né? Então, por conta dessa formação de bolhas aqui, eu tenho que fazer a seguinte avaliação hidráulica. A velocidade que eu vou calcular para o trecho, se ela for menor do que a velocidade crítica calculada para aquele trecho, então eu vou poder projetar com tranquilidade para a relação lâmina sobre diâmetro menor do que 0,75. Esse é o critério de projeto hidráulico da rede. Certo, professor? E aí agora, me diga, qual é o desmantelo? O desmantelo é que quando a velocidade do trecho for maior do que a crítica, e aí maior ou igual à crítica, porque chegou na crítica, já está naquela transição para começar a bagunçar o negócio, então é melhor você não arriscar e dizer, não, deixa assim mesmo, não tem nada não, hashtag vai dar certo,
Não, hashtag vai dar certo, não. Se tiver errado, não tem esse negócio de dar certo uma coisa que está errada. Certo? Tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. Então, a velocidade, quando ela for maior ou igual à crítica, né? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter esse problema da incorporação de bolhas de ar. E você sabe, você já experimentou tomar Coca-Cola e assim que você bota a Coca-Cola, experimentou bocejar? Eu não tomo refrigerante, não. Como é? Eu não tomo refrigerante. Ah, pai, como é que você então vai ter essa experiência, rapaz? Se você tomasse Coca-Cola, você ia ver que quando você bota a Coca-Cola na boca e você boceja, o que é que acontece? O gás carbônico liquefeito que está na Coca-Cola, em supersaturação, ele sai para fora da massa líquida e enche sua boca. Você fica com a boca estourando de gás carbônico, né? Certo? Então, faça essa experiência. Não tome, não, mas bota a Coca-Cola na boca e boceje para você ver. Você vai ter pouco líquido e muito CO2 na boca lá, enchendo a sua boca. A mesma coisa na rede coletora, a mesma lógica. Por conta do excesso de energia cinética aqui, da velocidade, né, excessiva aplicada sobre o trecho, vai começar a formar aqui, ó, bolhas, certo? Essas bolhas aqui vão acabar preenchendo a seção restante. E isso pode aumentar a perda de carga no trecho e criar uma condição aí de conduto seção plena. E nós não queremos trabalhar com conduto seção plena em conduto livre. Conduto livre tem que seguir com uma lâmina de esgoto menor do que a 100% de preenchimento da seção transversal do esgoto. Nós devemos garantir o preenchimento até 75% no caso das redes coletoras. 75% pode ser preenchido. Tem que deixar 25% livre aqui, certo? Esses 25% aqui tem que estar livre. Não pode ficar preenchido. Tá claro, doutora? Sim, professor. Então, a velocidade aqui, ó, se ela passar da velocidade crítica, lascou em 10 mil bandas. E agora, o que é que eu faço? Certo? Chama Chapolin, né? Ele vai nos ajudar. Você vai ter que reprojetar o trecho, não mais para 0,75, certo? Não pode mais usar 0,75. Você vai ter que usar a relação lâmina sobre diâmetro, agora diminuída, vai ter que ser menor do que 0,5. Certo? Por quê? Porque você tem que garantir que nessas condições em que a velocidade for maior do que crítica, você tem que deixar espaço suficiente para o líquido e espaço suficiente para essas bolhas, para essas escumas que vão se formar. Tu entende? Sim, professor. Você só pode usar metade da seção transversal. Aqui assim, ó. Metade da seção transversal. O resto vai ficar aqui para a incorporação dessas escumas. Certo? Ok. Tá. Dona moça aqui, Tainá tá se justificando aqui. Que não pode estar na aula, certo? Mas vamos lá. Então, doutora, tu tá vendo aí como é que fica a situação para a gente trabalhar? Entendi. Eu vou trabalhar. Oi, pode falar. Olhando, né, professor? Tipo, quando eu ver que a velocidade no trecho vai ser maior ou igual à velocidade crítica, aí eu já vou mudar a relação do diâmetro, não é? Aí você vai fazer aquela história, você faz o seguinte, você calculou a velocidade crítica, calculou a velocidade e viu que passou, né? Que viu que passou da velocidade crítica, mas você já tinha dimensionado o trecho avaliando, mantendo o diâmetro, porque a relação, digamos, vamos dar um exemplozinho, né? Vamos dizer que raios que o parta, essa redezinha aqui, tô mentindo, né? Não gosto não, mas tô mentindo. Aqui essa redezinha, você calculou aqui, ó. Aí no primeiro trecho, a lâmina, isso é uma mentira grande, viu? Grande mesmo.
Deus me perdoe, ó. Aqui, nesse primeiro trecho, a lâmina foi aqui, ó. Nesse primeiro trecho. Isso é uma mentira grande, certo? Mas fica quieto aí. Aí, no segundo trecho, a lâmina acumulou com esse 3,2 aqui e veio para esse tubo aqui, a lâmina já está atingindo aqui praticamente metade da seção. Né? Tá entendendo? Digamos que o tubo é 150, né? O tubo não é 150? Então, metade aqui seria 0,075, né? Metros, né? Concorda? Uhum. O tubo aqui é 0,15 metros. 0,15 metros. Eita, a lâmina já deu. Aí você calculou a lâmina, sim, a gente calculou a lâmina, certo? Aí deu 0,075. Ou seja, quando você faz a relação lâmina sobre diâmetro aqui, né? Deu 0,5. Concorda comigo? Concorda que a lâmina deu 0,5? Tu tá vendo aí? Tô, professor. Então, eu calculei a lâmina, deu isso aqui, o diâmetro é 0,15, que é o mínimo. Quando eu fiz, já deu 0,5. Aí foi o que aconteceu aqui. Já acendeu o alarme. Que alarme? Eita, deixa eu olhar para a velocidade. Deixa eu olhar para a velocidade. Porque se a velocidade, ela tiver... Tá aqui, ó, a velocidade. Se essa velocidade aqui tiver nesse trecho maior do que a velocidade crítica, então eu não posso prosseguir com esse diâmetro nos próximos, do próximo trecho ou nesse trecho. Nesse trecho aqui, deixa eu ver, deu 0,50. Quanto deu a velocidade? Porque a velocidade no trecho eu calculei e deu 0,70 litros por segundo. Litros por segundo. Metros por segundo. Tá de vazão, cara. E a velocidade crítica no trecho deu 1,2 litros por segundo. Não, 1,2 metros por segundo. E aí, tá tudo certo? O que é que você acha? Analisa aí, você que é engenheira. Não, ela tá... Não, tá certo. A velocidade tá menor do que a crítica. A velocidade tá menor do que a crítica. E o y sobre d deu 0,5, então aqui tá tudo certo, né? Mas vamos, ó, tem esse N aqui. Nesse N aqui acontece muita coisa nesse navio aqui, ó. Vamos para frente. Vamos para frente no N. Vamos dizer agora que nos trechos seguintes a lâmina continuou subindo, né? Aí, evidentemente, acumulou mais esgoto nos outros trechos e a lâmina chegou aqui a 0,62. Vamos dizer que a lâmina chegou aqui a um y sobre d de 0,62. Aí, o alarme já está ligado porque eu tenho que comparar logo aqui, ó. Ainda posso manter 150? Rapaz, parece que sim, né? Está abaixo de 0,75, aqui 0,62... Está menor do que 0,75, né? Tudo certo, até que eu verifique o quê? Velocidade. Certo? Nos próximos trechos. Digamos que no próximo trecho aqui, a velocidade era igual, desse trecho deu 0,84, né? Que 0,84? Deu 1,39. Era uma declividade elevada. Olha, você tem que tomar cuidado com trechos com declividade elevada, viu? Trecho com declividade elevada é roubada. Por quê? Porque ele vai aumentar a energia do negócio e o esgoto vai correr, o cocôzinho vai sair com a moléstia descendo ladeira abaixo. Então, a velocidade 1,39 litros por segundo. Eu estou chamando de velocidade de vazão aqui, né? Para ninguém me diz nada. A velocidade é 1,39 metros por segundo. Quanto é a velocidade crítica? Digamos que a velocidade crítica para esse trecho deu 1,25 metros por segundo. A minha pergunta, que não quer calar, é: e aí, doutora, analisa aí a situação. Dá certo? Não, tem que mudar o diâmetro agora. Por que eu tenho que mudar o diâmetro? Porque senão vai formar aquela situação dos gases, vai ficar, tipo, não vai ser mais seção livre, né? Perfeitamente. Então, veja, eu não posso mais utilizar o critério 0,75 aqui, concorda? Isso.
eu tenho que redimensionar o trecho, porque ele já está em 0,62, ó. Como a velocidade está maior do que a crítica, não posso mais usar esse critério aqui de cima. Não vale mais. O que vale é o de baixo. Só que eu também posso tomar uma outra decisão, não posso? O que é que eu posso fazer para alterar a velocidade de um trecho, certo? E, de repente, trazer essa velocidade para uma velocidade menor do que a crítica? Pensa aí um pouquinho. O que é que tu lembra? Diâmetro, né? A tubulação. Não, o diâmetro da tubulação é batata, é imediato. Eu aumentei o diâmetro, cai a lâmina, só que aí você concorda comigo que eu estou perdendo uma lâmina da bexiga, né? Isso. Perdendo um bocado de espaço só para deixar a espuma passar, né, Lascar? Uhum. E vou dizer uma coisa, né? Como eu sou desconfiado, talvez ainda nem garanta totalmente. Pode ser que acabe acontecendo eventos. Olha, eu estou dizendo isso baseado em quê? Uns cabelinhos brancos na cabeça, né? Por exemplo, em Juazeiro do Norte mesmo, nós sabemos o problema que é a incorporação de água de chuva, de contribuições parasitárias muito superiores às previstas em projeto. Não tem espaço nem para o esgoto direito, com tanta água de chuva no período chuvoso, são 4 meses. Que dirá para a escuma numa situação crítica dessa? Tu tá entendendo? Então, por conta dessas histórias, eu digo, o que é que eu posso fazer fora aumentar o diâmetro? Porque é um espaço perdido danado, ó, é 0,25 da lâmina perdido só para deixar espaço para a espuma. Eu fico chateado com isso aqui, porque para mim é um desperdício hidráulico, sabe? Então, o que é que eu posso fazer, rapaz, para diminuir essa velocidade do trecho? Aí você pensa. Aí eu já estou pensando lá na frente, pensando em razões operacionais, em razões do dia a dia, no período chuvoso, considerando as vicissitudes do sistema. Vamos imaginar. Tem alguma outra coisa que eu possa alterar fora o diâmetro que altera a velocidade? Tu acha? A lâmina não. Não. Oi? Diâmetro. Isso aí. Tem, se eu alterar a lâmina, eu vou... Mas como é que eu posso alterar a lâmina? Aí é onde está, né? Tem certas coisas que não dá. Como é que eu altero a lâmina se as vazões estão aí, chegando, acumulada? O esgoto está nas minhas costas. E aí? Eu não tenho como alterar a lâmina nesse caso aí. E lembre que quando você altera o diâmetro, ele cai a lâmina, né? Isso. Mas como é que eu poderia alterar essa lâmina, já que a vazão está chegando? Dá para eu alterar essa lâmina? Alterar a lâmina seria uma solução. Como é que eu poderia alterar essa lâmina? Não estou conseguindo visualizar. O que é que acontece se você aumentar a declividade do trecho? Você diminui a lâmina. A lâmina, não é verdade? Isso. Você diminui a lâmina. É uma tentativa. Mas outra coisa que você poderia também fazer seria o quê? Se você diminuir a declividade do trecho, o que é que acontece? Você diminuiria a velocidade? Também, né? Se você diminuir a declividade, a velocidade cai também, né? A velocidade vai cair, não é verdade? Porque a energia V2 sobre 2G, né? A energia cinética vai cair. Então, se eu diminuir a declividade, eu vou fatal e forçosamente conseguir diminuir também as condições de energia, né? De velocidade. E é possível que nessa tentativa eu consiga trazer a velocidade para dentro dos valores inferiores à crítica, ou seja, para o regime fluvial, para o regime subcrítico. Ok? Sim. Então, é esse tipo de coisa que vale a pena tomar nota para lembrar do que é que você precisa fazer, eventualmente, na hora. Porque isso aí é aquela história. O computador calcula para a gente as coisas automaticamente. Mas somos nós quem temos que analisar, né, com a cabeça da engenharia e dizer assim, peraí, o que é que eu devo fazer? Qual a providência que eu vou tomar? Qual decisão que eu vou tomar? Vou aumentar o diâmetro? Vou diminuir o diâmetro? Se eu aumentar o diâmetro, resolve, mas eu também estou encarecendo. Rapaz, e se eu agora mantiver o mesmo diâmetro e se eu fizer aqui uma providência de alterar a declividade? É verdade, vai alterar um pouquinho a rede. Vai alterar um pouquinho a rede, mas eu tenho que também pensar em fatores operacionais. Não faz sentido eu deixar esse negócio aqui acumulando escuro o resto da vida. Né? Se eu aprofundar agora, é verdade, eu vou ter um custo um pouco agora, mas operacionalmente, pelos próximos 60 anos, a rede vai funcionar
mais adequadamente e tal. Então, é tudo isso que tem que passar na cabeça da gente na hora. A gente tem que pensar em bosta, tem que pensar em dinheiro, tem que pensar em tubo, tem que pensar em velocidade, tem que pensar em todos esses fatores, lâmina, ao mesmo tempo, e fazer uma escolha. E é claro, quanto mais você vai avançando em experiência, tanto mais você vai conseguindo projetar uma rede cada vez mais otimizada. Então, basicamente, esse seria assim uma conversa do algoritmo de como a gente projetar a rede coletora, né, neste caso aqui, um trecho de rede coletora. Certo, doutora? Sim, professor. Fez sentido essa conversa até aqui? Sim, muito. Fez sentido, né? Aí, olha só, para a gente encerrar essa aula, eu vou parar aqui Tainá, bom dia, seja bem-vinda. Só agora lhe vi, viu? Eu estava aqui na tela. Bom dia, professor. Bom dia, Maria. Bom dia, Tainá. Estava aqui só olhando direito, caladinha. Eu tô parando aqui, e aí, para encerrar, eu quero só mostrar algumas coisas a vocês para deixar como referência, né? Deixa eu projetar aqui na tela, tá bom? Deixa eu ver o que é que dá aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Rede coletora, tá vendo aí o slide? Sim. Pronto. Então, muito bem. Fizemos o lançamento da rede, fizemos. Já estabelecemos o traçado da rede, já. Então, careca de saber. Se em algum caso precisar chegar ao esgoto por gravidade e não tiver como sair, a gente vai aplicar elevatório. Fecha o áudio aí, dona Lúcia. Você vai aplicar elevatória, né? E em alguns casos, dependendo da topografia, vai parecer desorganizado, mas você vai conseguir levar todo mundo por gravidade lá para o rio, tranquilo, né? E aí você vai fazer aquilo que a gente fez, e vocês devem ter feito aí nessa parte inicial, que era o lançamento da rede, estabelecimento da concepção, monta o memorial descritivo e apresenta a parte topográfica, né? Colocar as cotas de terreno, as cotas de projeto, a profundidade de cada coletor. Aí você coloca as extensões, né, em metros e as declividades dos trechos. Aí são valores preliminares, porque agora a gente, como eu estava mostrando para vocês, nós vamos entrar na segunda fase de dimensionamento da rede, que são os cálculos hidráulicos, para a gente encontrar esse diâmetro do tubo aqui e avaliar se essa declividade aqui está adequada do ponto de vista de tensão trativa para promover o arraste das partículas, somebody love. Pronto. E aí, uma vez que eu projeto toda a rede, né, essa rede vai ser toda confluente para coletores principais, chamados coletores tronco. Eles não têm ligações prediais, você só conecta a rede, as redes que vêm dos bairros neles, e vai somando as vazões totais neles, e você projeta esses coletores tronco na direção de uma canalização que pode assumir esse formato aqui, né, perpendicular ou longitudinal, considerando as cotas topográficas aqui. Você vai interceptar o esgoto para levar ele na direção da ET. A partir do momento que o coletor tronco chega no interceptor, você só vai acumular as vazões aqui, ó, e vai mandar para a área da ET. Culminando aqui no emissário. O interceptor se conecta no primeiro trecho do emissário. O emissário é o final do interceptor de esgotos, e o emissário já está dizendo, ele envia toda a vazão coletada naquela rede projetada para a estação de tratamento de esgotos, né? Então, aí eu tenho os coletores tronco, e aí dos coletores tronco você tem várias tubulações aqui conectadas nos bairros, né? E então, portanto, você vai fazer isso tudo por gravidade, mas quando você não tem condições de fazer, você lança a mão desse tipo aí, que é o distrital, que você leva para uma ET, e aí, leva para uma estação elevatória, bombeia isso através de um emissário por recalque, mandando já direto para o interceptor, ou muitas das vezes, como tem sido o caso aqui em Juazeiro do Norte, mandando para um coletor tronco contíguo mais próximo. Você projeta uma transição hidráulica, né, com um dispersorzinho de energia, e conecta a um PV por gravidade, ele segue cabeça abaixo até chegar na estação de tratamento, certo? Então, você tem aí eventualmente, estações elevatórias, cujos emissários por recalque
vão dar no interceptor. E nós vamos acumulando essas vazões, né? A profundidade da rede coletora vai ser calculada, e essa profundidade aqui, por exemplo, nós temos os valores usuais, né, para atender as situações em que a soleira é baixa, né, a casa aqui, olha a situação, a casa está aqui, aí a rua está lá em cima, né? Então, para você garantir que ainda haja uma extensão, você tem aqui quais seriam as declividades que seriam aplicadas no coletor principal para atender a estes casos. Em alguns casos, quando fica profundo demais, essas casas são desconectadas da rede e se propõe que seja o tratamento mesmo, o tanque séptico mesmo e infiltração, né? Mas aí você vai somar todas essas para os casos de soleira baixa, né? Mas você vai considerar para a profundidade da rede e avaliar se a profundidade da rede atende às ligações prediais, essa altura aqui do nível da soleira até o eixo da rua, H, mais o valor da caixa desculpe, da caixa de inspeção, na verdade a caixa de ligação predial, CLP aqui, mais o IL todo mundo sabe o que é, a aplicação da declividade na extensão do coletor, nesse caso aqui, esse é o coletor predial, ou também chamado ligação predial de esgotos, o L, e somando o valor de A. Quem é o valor de A? O valor de A é o coletor de esgoto, né? Então, aqui você tem aqui, para cada diâmetro de esgoto, quanto é que seriam os valores usuais aí, para você fazer o projetozinho em termos da profundidade. Isso aqui tudo nós já vimos, as redes condominiais, nós não trabalhamos, né, a CAGES usou um tempo isso aqui, mas atualmente não tem trabalhado, né, que você fazer o esgotamento por dentro das casas e aí fazer uma ligação de condomínio no quarteirão, conectando a um coletor de esgoto. Esse coletor aqui é bem mais barato do ponto de vista de implantação da rede, mas dá uma dor de cabeça medonha no operacional pelos próximos 60 anos, certo? Então, é boca quente. Nós vamos trabalhar o projeto da rede coletora, portanto, estabelecendo nossos parâmetros de projeto. É importante que no descritivo técnico de vocês tenha um capítulo especial, específico, só para parâmetros de projeto. Eu normalmente recomendo que esse capítulo de parâmetros, limites e valores de projeto, ou parâmetros de projeto somente, esteja localizado logo após o capítulo de estudos preliminares e concepção do sistema. Após a concepção da rede, aí você já apresenta os parâmetros de projeto da rede. E aí você vai levar em consideração fatores como população, o coeficiente de retorno, o quanto é que você vai estabelecer de per capita, e no caso a CAGES, 150 litros por habitante por dia, e os coeficientes de variação de vazão K1, K2, K3 e K4. K4 é também o CR, né, o coeficiente de retorno. Aqui, por exemplo, é só uma tabela de referência de densidades populacionais em relação à extensão das ruas, né, para você saber aqui quantos metros de rede você teria por hectare de área, mais ou menos, dependendo do tipo de bairro, em termos das ocupações, do poder aquisitivo do pessoal, o tamanho das residências, as áreas do lote padrão, etc., né? E também tem uma ideia da densidade demográfica de saturação, quantos habitantes por hectare. Só que isso aqui é uma referência lá da região metropolitana de São Paulo. Talvez isso não tenha muito valor aqui para ser aplicado no interior do Nordeste, certo? Mas é só para o cara ter uma ideia. Aqui são os coeficientes de retorno. Observe, os coeficientes de retorno não são iguais. A norma diz, olha, na falta de dados locais, você usa 0,80, mas ele pode variar. Varia desde 0,42 aqui, ó, podendo chegar até a 1,3, olha, nesse caso aqui, certo? Então, aí você vai aplicar K1, que é 1,2 a norma, K2, 1,5, K3 é a metade, né? E aí, os consumos de água aqui, tudo dados aí que eu peguei lá, referenciado por Sudi, Além Sobrinho e Azevedo Neto, mas que o Nuvolari captou lá em 2011, né? Em 2005, originalmente, depois ele reeditou o livro dele em 2011. Então, são tabelas que tem lá no livro do Ariovaldo Nuvolari, que é o livro que eu utilizo aqui na disciplina. Aqui eu tenho os coeficientes de variação de vazão. Olha que interessante, ele chega a absurdos 2,55 a variação horária da vazão, ou seja, você mais que dobra a vazão, 2,5 vezes a vazão
em alguns locais aqui, nessas cidades aqui, em Iaporã, Guarani do Oeste, Pedranópolis, no estado de São Paulo. O povo de São Paulo consome água da bexiga. Tatuí, em São Paulo, já chegou a absurdos 2,23, variando aqui o K2, que é o horário, né? Então, aqui, quando você vai fazer o projeto, você adota 1.2, 1.5, que são os valores da norma. Para as vazões de esgoto doméstico, vou deixar aqui como referência, não precisa a gente moer, você já sabe disso aqui mais do que eu. Só para você lembrar que agora, como a gente vai entrar na hidráulica da rede, você precisa calcular as vazões, certo? E a vazãozinha aqui, portanto, vai ser a vazão de esgoto doméstico, mas você vai ter que incluir a água de infiltração. Lembra que a CAGES, nós estamos usando esse parâmetro, recomenda 0,25 litros por segundo para cada quilômetro de rede, e a vazão QC é aquela vazão concentrada. Lembra? O que é a vazão concentrada? A vazão concentrada é aquela que pode vir de um hotel, que pode vir de um campus universitário, que pode vir de um hospital, o que for, ok? E aí você vai calcular os valores, tanto as vazões médias, como as vazões máximas e as mínimas, mas você vai calcular ela para o início do plano, e no início é importante porque é um mijinho, certo? E aí tome cuidado, por exemplo, que a gente falou aqui na aula de tensão trativa, a necessidade do arraste das partículas. Sabe qual é a bronca? A bronca é que quando está no início do plano, as vazões são bem miudinhas, é aquele mijinho, o povo mijando nas casas e saindo aquela coisinha, a lâmina é bem miudinha na rede de esgoto no início. Às vezes nem todas as casas estão ligadas, ainda tem esse problema, é o chamado índice de adesão à rede, que no Juazeiro do Norte é baixíssimo, né? E aí você tem esse problema hidráulico qual? As partículas, os cocôzinhos vão entrando lá e não tem água para arrastar essas partículas. Resultado? Fedor, ok? Problema hidráulico. Problema hidráulico e sanitário para a população também. Então, você vai avaliar a rede também, tem que calcular a vazão no início do plano e avaliar para o final do plano, quando todas as casas, supostamente daqui a 20 anos, vão estar ligadas, todas vão estar produzindo esgoto e lançando na rede. Então, você calcula isso, né, para a vazão média, inicial e final, e calcula as vazões também máximas, finais, e as mínimas finais. Para as vazões iniciais, você vai aplicar apenas a vazão, o K2, que é o horária, o início do plano, vai somar a infiltração e as parasitárias, as concentradas. Para a final, você vai reforçar tanto para as variações horárias, como as variações do dia de maior consumo no ano, né? Isso para as vazões de esgoto, vai somar as infiltrações e vai somar as contribuições pontuais. E aí, você vai calcular aquela taxa que eu falei agora há pouco, né? A taxa de contribuição por área esgotada. A taxa de infiltração, a taxa de contribuição, a chamada taxa linear, ela tem dois formatos, certo? Na prática, a gente não utiliza muito esse aqui, não. É o que está no livro, relativamente à questão de densidade lá da própria área, né? Então, você calcula quantos litros por segundo eu vou distribuir ao longo dessa área aqui. Aí a área é uma área de uma cidade, você calcula em hectare, né? Então, aí, como é que é calculado? É calculado a vazão, certo? QI, só que você diminui da vazão de esgoto, que é a vazão inicial, as contribuições pontuais. E aí eu havia explicado já isso, lembra? Eu estou tirando aquela parcela que, na verdade, entra só em um ponto específico da rede. Eu não posso diluir uma vazão do hospital lá do bairro São Miguel na cidade de Juazeiro todinha. Não faz sentido isso, concorda? Então, eu estou diminuindo isso, e aí diminuindo aqui, dividindo pela área, porque vai dar em litros por segundo por hectare. Na verdade, nos nossos projetos, a gente utiliza essa daqui, no dia a dia, na CAGES e tal. É litros por segundo vezes metro. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a vazão de esgoto, seja ela a inicial, seja ela a final, e vou calcular, tirando as contribuições pontuais, e dividir pela extensão da rede. Aí eu vou encontrar a taxa, né? E aí, no caso, aí eu vou aplicar K2 aqui, né? E para inicial, só a variação horária daquele mijuzinho inicial. E para o final do plano, em 20 anos, eu vou aplicar K1 e K2,
que é aí quando eu jogo mesmo todo mundo daqui a 20 anos, supostamente usando a rede, né? E aí, depois que eu fizer isso, aí sim eu somo a taxa de infiltração, que é litros por segundo vezes metro. Lembra que a taxa por infiltração nada mais é do que CAGES, 0,25 litros por segundo por quilômetro. Isso aí é 0,0025 litros por segundo vezes metro. Quando eu calculo essa taxa, eu vou ter lá um valorzinho, como a gente fez no exemplo, 0,03 litros por segundo vezes metro. Ou 0,003. Aí eu somo com 0,0025 litros por segundo vezes metro, que é a taxa de infiltração, né, Aparecida, que a gente fez aqui. Aí eu somo os dois, e aí eu vou e lanço na rede, né? Ok? E aí, meu povo, eu vou colocar aqui como referência, mas tudo são coisas que nós já discutimos nessa aula, no início. É só aqui para você lembrar quais são as condições hidráulicas exigidas para as redes de esgoto, né, em relação à questão da lâmina máxima, da mínima vazão para considerar nos cálculos, etc. Né? E aí nós vamos fazer o dimensionamento. O dimensionamento, basicamente, vai consistir em determinar o diâmetro e a declividade. Basicamente isso. E verificar se para esse diâmetro, para essa declividade, a gente satisfaz as condições hidráulicas adequadas. Olha, arrasta as partículas. Quanto é a tensão trativa? Está maior do que 1 Pascal para a rede? Tá, filé. Certo. Como é que está a velocidade crítica? Deu tanto. E a velocidade do trecho? Está quanto? Está tanto. Está maior ou está menor? Se tiver menor, então eu posso projetar para a lâmina, né, ir sob diâmetro menor do que 0,75. Eita, tá não, lascou. A velocidade deu maior do que a crítica. Eita, então eu tenho que recalcular agora, mas é considerando o novo critério. Não é mais Y sobre D 0,75, é Y sobre D 0,50. E aí eu vou calcular o diâmetro da rede. O diâmetro da rede, você pode usar esse modelo aqui, ó. É um modelo matemático, né? Tá nos ábacos e nas tabelas de hidráulica aí, todo livro de hidráulica vai ter para conduto livre. Mas aí, para essa relação, você tem essa relação de máximas Y sobre D 0,75. O diâmetro aqui vai ser 0,3145, que multiplica o catatal seguinte, a vazão final. Por que a vazão final? Porque é onde vai estar o esgoto máximo chegando, toda a população contribuindo para a pior situação possível, o dia de maior consumo de água, o esgoto, o diâmetro está garantido. O dia do ano que mais tem água chegando, está garantido. A hora do dia de pico, lá para as 10 horas da manhã, quando o povo está tudo lavando, terminando de lavar a louça do café e preparando o almoço, está enchendo a rede coletora de esgoto, então está garantido o diâmetro, né? Então, para a vazão reforçada, K1, K2, eu tenho aqui a vazão final. E aí eu divido isso aqui é raiz quadrada, né? Aí elevado a 1/2, mas aí você divide por a declividade ótima do trecho que você processou, elevado a 1/2, e o resultado desse catatal aqui você eleva todo mundo a 3/8. Pronto. Esse modelo aqui você vai encontrar o diâmetro em metro. A vazão você entra em metro cúbico por segundo, e o diâmetro você vai encontrar em metro, e a declividade é em metro por metro. Aquela declividade que vocês já encontraram da rede. E aí encontra o diâmetro. E aí, a partir desse diâmetro, você vai fazer os cálculos e verificar se satisfaz as condições hidráulicas de cada trecho. Aqui, como referência, uma tabelazinha mostrando... Essa vazão QF é qual mesmo? Vazão final. Sim, é final. É a vazão do fim do plano, daqui a 20 anos. Quem sabe nem se está mais vivo. Tu entendeu? Sim, entendi. Vazão final, é a vazão do fim do plano. Você faz o estudo populacional, não é? Isso. Você joga lá para frente. Então, para essa população foi a vazão dela. Aí a vazão dela é a vazão final máxima. Você pega a vazão dela e multiplica por K1, multiplica por K2, tem que multiplicar pelo 0,8, né? Você vai ter a vazão. Aqui temos as bitolas dessa tubulação, tá vendo? Ó? Esse é o tubo de rede coletora de esgoto, ó. Tubo, PVC, ocre, ponta e bolsa, com anel de borracha, né? Aqui eu tenho um joelho, ó. Joelho, ponta e bolsa com anel de borracha. Tá vendo aqui o anel de borracha, que é o de vedação da junta, certo? Então você tem o diâmetro aqui, ó, vai de 100 milímetros, no mínimo 100, e vai até 400 milímetros desse fabricante aqui, né?
E aí não precisa dizer o nome do fabricante, está aqui as dimensões técnicas dele, espessura, peso dele, tudo aí técnico sobre ele, né? E aí você vai trabalhar aquelas questões das declividades, né? Como eu já falei, a declividade mínima, que deve garantir o transporte dos sedimentos, e a declividade, aí a gente chama de garantia autolimpeza dos condutos, né? E a declividade econômica. Veja bem, não é que não vai decantar não, meu povo. Vai decantar uma partículazinha lá, um cocôzinho vai ficar lá parado porque não tem água. Mas na hora que vier a vazão zona lá de cima máxima, acumulando, aí ele vai ser arrastado, porque a rede está permitindo as condições hidráulicas da tensão trativa para promover o arraste, tá bom? Então, a declividade, portanto, econômica é aquela que a gente vai buscar maior, eventualmente, do que a mínima, né? E uma, talvez igual a do terreno, talvez igual a do terreno, vai depender das circunstâncias, isso a gente já bateu bastante na parte anterior de aspectos de aspectos topográficos da rede. Então, essa declividade econômica vai evitar o aprofundamento desnecessário das canalizações. Aqui, por exemplo, tem só uma tabela mostrando quais seriam as declividades mínimas aqui para relação lâmina sobre diâmetro 0,50 e velocidades 0,60 metros por segundo. Faltou aqui a barrazinha, né? No Volar errou. Então, 150, aqui, ó, declividade mínima aqui, ó, 0,007 metros por segundo. Agora, essa declividade considera a seguinte situação. Eu tenho que garantir pelo menos y sobre d 0,5. Para 0,75 já altera. Então, no caso das canalizações de esgoto sanitário, quando você tem a relação lâmina sobre diâmetro aqui menor do que 0,15 e velocidades inferiores a 0,20, né, essa sedimentação vai ocorrer, né, e válida para diâmetros menores e vai crescendo até 0,60 metros por segundo para maiores diâmetros. Então, preste atenção, que você pode ter em diâmetros maiores, velocidades bem elevadas, digamos assim, relativamente, 0,60 metros por segundo, e mesmo assim eu ainda ter sedimentação de partícula, certo? Então aí, isso aqui vocês já estão careca de saber, fizemos todos os cálculos das cotas do projeto do coletor de esgoto, né? E aí nós vamos projetar os tubos de visita, os poços de visita, para fazer chegar o esgoto, né? E quando, lembrando lá no projeto da rede, que quando eu chegar num posto de visita, né, e a distância da chegada da canalização até a laje do fundo, né, for maior do que 0,50 metros, então eu tenho que projetar o chamado tubo de queda, né? Então eu tenho o posto de visita, e aí a tubulação está chegando, né, e ela chegou bem aqui, ó. Então, ao invés de eu soltar ela bem aqui, né, para promover essa queda aqui e causar desgaste aqui, eu vou projetar aqui um tubo chamado tubo de queda que vai fazer o esgoto entrar pela parte inferior já dentro da calha, né? Vou tamponar aqui a meia seção e o esgoto vai vir aqui, vai fazer essa curva aqui, né? E aí, para profundidades maiores, eu vou ter, para tubulações de diâmetro maior, por exemplo, 400 milímetros, tubulação, então eu não vou fazer um tubo de queda, eu vou fazer o que é chamado de poço de queda, tá aqui, né? O critério da tensão trativa, né? Aí eu tenho aqui a curva da tensão trativa em função do diâmetro, né? Observe aqui, ó, que ele vai caindo para um diâmetro de 100 milímetros, você teria aqui uma tensão trativa de 2 Pascal, para determinar para as seguintes situações, ó, velocidade 0,60, y sobre d 0,50 e o raio hidráulico 0,25 de d0, né? Seriam essas condições aqui de vazão que geram esse raio hidráulico. E teria a curva 2, que seria essa 0,50, y sobre d 0,20 e raio hidráulico 0,12, né? Uma vazão menor. Mas você vai observar aqui que em torno de 1 Pascal aqui, ó, você garante aqui até o tubo de 800 milímetros aqui arrasta adequadamente. A partir de 800 milímetros, diâmetros maiores, você já vai ter aqui tensões trativas cada vez menores, e tensões trativas inferiores a 1 não vão garantir o arraste das partículas comumente encontradas nos esgotos sanitários.
Pode falar. Não, era isso que eu ia falar. Uhum. Então, aí, ó, o cálculo da tensão trativa se dá por esse modelozinho aqui. A tensão é recomendada de 1 Pascal, vai ser considerada satisfatória, e, portanto, você vai adotar o seguinte. Aqui é água, né? 9.800 Newton por metro cúbico, o peso específico dela. O nosso N aqui, o Ni, né? Nós sabemos que a tensão, o coeficientezinho de rugosidade lá, de Ganglet-Kitter, é 0,013. Então, você vai calcular assim, você vai colocar aqui o peso da água aqui, específico da água, vezes a velocidade que você está encontrando aqui no trecho ao quadrado, vezes o N, 0,003 ao quadrado, e você vai dividir isso pelo raio hidráulico que você vai encontrar na tubulação, elevado a 1/3. E você lembra que logo no início da disciplina, nós vimos alguns cálculos exatamente usando aquelas tabelas, a tabela 2.13, 2.14, 2.17, onde nós aprendemos a calcular tudo isso. O raio hidráulico, a gente vai lá, pega o beta lá, em função do Y sobre D, e a gente depois calcula, encontra raio hidráulico, encontra velocidade crítica, encontra tudo, né? Então, basicamente, a tensão trativa, né, vai ocorrer você colocando aqui todo esse catatal aqui, né, que leva em consideração as questões hidráulicas, né, a lâmina gera uma área molhada, você lembra disso, gera um perímetro molhado, eu estou aplicando uma declividade aqui do ângulo alfa, né, e aqui eu tenho as forças verticais e de tração horizontais, e o tubo tem uma certa extensão L. Então, vai ser basicamente a tração dessa água, dessa área molhada, ao longo dessa extensão, em função dessa declividade, no caso, o seno do ângulo aqui, e você vai dividir isso pelo perímetro molhado, né? E aí a gente já aprende que quanto maior for esse perímetro molhado aqui, menor vai ser a tensão trativa, né? E quanto maior for a extensão da canalização, a gente também aprende que menor é a tensão trativa. Isso vai basicamente se resumir a o peso específico, o raio hidráulico e o seno do ângulo, né? E aqui, no caso, o seno do ângulo é basicamente a declividade do tubo. Então, olha, resume que a tensão trativa vai ser calculada por esse modelinho aqui. Peso do líquido, raio hidráulico, que é o que relaciona a perímetro molhado, e área molhada. O raio hidráulico nada mais é a relação, né, de AM sobre PM, né? Então, vezes a declividade e zero, a declividade aplicada. E a nossa norma, que vocês já leram, já sabem mais do que eu, recomenda o valor de 1 Pascal como ponto de corte. Se a sua tensão trativa der menor do que 1 Pascal, o que é que você vai fazer? Já pensaram nisso? Caramba, velho, se eu estiver calculando a minha rede, professor, lá, e a bicha deu 0,89, o que é que eu faço? Essa é uma boa pergunta. O que é que você acha que você devia fazer? Tem que ver a declividade, né? Exatamente. É só olhar para o modelo aqui, ó. Se eu aumentar a declividade, eu aumento o arrasto. Concorda? Sim. Pronto, vocês estão sabidos. Então, eu vou garantir o arrasto. As partículas, né, no esgoto aí, normalmente nessa faixa aqui de 1 milímetro de diâmetro, pelo menos, eu vou garantir dessas aqui, né? E então, o valor recomendado para o coeficiente de Manning, né, que dentro dele ele engloba o fator de atrito de Ganglet-Kitter, é 0,013, independentemente do material do tubo. E é interessante, esse valor aqui, você diz, professor, como é que pode, né? A tubulação de esgoto, ela é lisinha, é PVC, é plástico. A rugosidade é baixa, verdade. Mas, quando você considera a rede de esgoto, você vai ver que ela não é só tubo lisinho. Ela tem uma série de singularidades muito corrugadas, muito rugosas, que são os poços de visita, as calhas dos poços de visita, mudanças de direção constante ali, e os terminais de inspeção e limpeza, né, ao longo do caminhamento. Se você der um zoom se afastando da rede coletora, você vai ver que você praticamente só vê bolinha de posto de visita ali e vê só uns tracinhos fininhos das redes coletoras. Portanto, quando junta tudo isso, feitos os estudos hidráulicos que já foram feitos, eles identificaram que o coeficiente de Manning nas redes coletoras, apesar de ser plástico, é 0,013. Então, é o que a gente aplica para a rugosidade. E a declividade... Ei, professor. Opa, fale. Mas se no caso, tipo, lá nós calculamos, utilizamos a declividade ótima e... Ótima não, no caso nós utilizamos a do terreno.
Aí, no caso, não deu 1 Pascal, né? Quando a gente fizer aí. No caso, a gente vai ter que mudar lá também, né? Exatamente. Por exemplo, você usou... vai ter que fazer de novo, né? Não, exatamente, foi o que eu disse. Todo esse trabalho que é feito inicialmente de estabelecimento de declividades, etc., ele é preliminar. Por isso que hoje ele é feito em softwares automáticos, porque dá trabalho. Não quer dizer que vai alterar tudo não altera, não. Mas um trecho ou outro vai ter que ser alterado, porque o que acontece? Se você fizer um cálculo lá e você diz, eu adotei aqui a do terreno, filé, beleza, porque eu quero aprofundar o coletor minimamente, não é verdade? E aí eu fiz o cálculo, e aí quando eu fui lá e verifiquei a tensão trativa, infelizmente deu menor do que 1 Pascal. Então eu vou ter que pegar aquela declividade, infelizmente, e aumentar a declividade do coletor, vai ser maior do que a do terreno, para garantir o arraste das partículas, ou seja, uma tensão trativa de pelo menos 1 Pascal. Aí você vai perceber agora, você já está aprendendo outra coisa, que não é só essa questão da topografia que influencia a decisão final da declividade. Tem também aspectos hidráulicos a levar em consideração. Então, se eu tiver que aumentar a declividade, você já liga o alarme na sua cabeça de engenharia, dizendo, opa, eu tenho que procurar nos próximos trechos, ver se eu volto a profundidade para a rede ser menos profunda, voltar para 1,20 m se eu puder. E tudo isso agora, não só verificando profundidades e declividades, montante e jusante, mas agora considerando a vazão que você vai estar introduzindo ao longo da rede. Tanto é que está aqui o modelo, ó. Você calcula a declividade mínima que tem que ser aplicada, né? Como sendo um modelo que funciona muito bem aqui, mais ou menos até a faixa de 100 litros por segundo, 0,0055 vezes a vazãozinha, e essa vazãozinha que você aplica aqui deve ser a vazão inicial. Por quê, Júlia, inicial? Porque é a pior situação possível. A vazão mijadazinha, pouquinha, do início do plano. Então, você aplica o 0,0055 vezes a vazão inicial, elevada a menos 0,47. O resultado disso aqui vai ser a declividade mínima que você pode aplicar ao coletor. Tome só cuidado, porque existe uma declividade também prática, né? Chega um ponto que a declividade, a partir daquele ponto, não tem mais como executar do ponto de vista da precisão da topografia, né? Então, você vai aplicar esse modelo matemático para encontrar essa declividade mínima, e você vai aplicar ela sempre que necessário, como a gente já discutiu, quando você precisar vencer a ladeira, fazer o esgoto subir a ladeira, como eu digo, brincando, né? Então, você aplica a declividade mínima. E aí, quando você tem trechos em que é nivelado, você tem cota de um lado, cota do outro, o trecho é zero, a declividade é zero, então tem que aplicar a declividade mínima, né? E aí você vai fazendo isso ao longo do coletor, garantindo agora a preocupação não só com a topografia, não só com a economicidade da rede, do ponto de vista do aprofundamento mínimo, mas agora também garantindo condições hidráulicas de funcionamento adequada para o arraste das partículas. O dimensionamento do conduto, portanto, já está aí, fica por referência também, nós já discutimos isso. Você calcula por esse modelo, tem a vazão, tem a declividade, encontra o diâmetro. E aí, evidentemente, você vai avaliar se esse diâmetro dá certo. E aqui eu gostaria de... Temos tempo ainda, meu povo? Tá finalizando, né? 6 minutos. 6 minutos. Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas nós temos um exemplo aqui do dimensionamento da rede de esgoto. Seria o caso, né? Portanto, porque a gente já começou tarde aqui hoje, né? Porque a gente esperou o pessoal entrar e ninguém entrou, eu não sei nem o que está acontecendo direito aí com a turma, o pessoal está desinteressado pra caramba. E me deu até um desânimozinho, deu vontade de semestre que vem não oferecer mais a disciplina, porque realmente o pessoal não quer ganhar dinheiro, né, com engenharia ambiental, né? Não sei o que é, eu não sei o que é. Não sei realmente, talvez é o professor, então paciência, né? Mas, e aí pode ser que o interesse seja mais na área de gestão ambiental, na parte ambiental, na parte de medir caule de árvore, de fazer relatório de impacto, eu não sei o que é, mas é uma área... Meu professor, não faço negócio desse, não. Como é?
O meu interesse é nessa área. Não, nem toco. Não desista de nós não, né, Maria? Pois é, meu povo, aí eu acho que a galera deve se interessar mais, né? Vocês estão aqui, vocês estão... Não, é verdade, professor. Mas o pessoal deve se interessar mais. Sabe por quê? Não é por nada, não. Eu não sou ninguém. É porque isso aí é dinheiro vivo no bolso de vocês. Eu imagino que ninguém aqui está fazendo um curso de 5 anos de física, sua moléstia, para terminar o curso e trabalhar de graça, né? Acho que todo mundo quer ter ninguém quer. De dignidade, de contribuir à sociedade com dignidade de vida, né? Então você tem direito ao seu, né? E aqui é uma área... qualidade, né? É uma área boa. Nós estamos aí com... Vai lá, se engrenasse, né? Eu sei que tem todo um debate, eu não vou entrar nisso não, mas se engrenasse essa ideia do marco do saneamento com investimento de quase R$1 trilhão, são mais de 700 bilhões de reais até 2033, todo mundo que souber fazer isso aí vai estar empregado em algum ponto dessa cadeia produtiva, meu povo. Seja em projeto, seja em obra, seja em escritório de consultoria, seja no que diabo, seja em manutenção, o que diabo for, tem emprego para engenheiro ambiental e sanitarista que souber fazer as coisas. Agora o camarada chega para o engenheiro. Ei, bicho, tu sabe o que é declividade ótima? É o quê? Não, eu perdi essa aula. Não, meu professor era ruim, que só agudo. Não adianta essas desculpas, né? Tá aí a oportunidade para quem sabe fazer as coisas. Aí eu fico desanimado porque o pessoal não engrena, né? Eu sei, eu entendo perfeitamente as dificuldades da pandemia, mas olha, deixa eu fechar a aula da seguinte forma. Eu vou deixar esse exemplo, eu diria assim, ele é do nível do Ariovaldo Nuvolari, Dona Aparecida tem ele aí, qualquer coisa, né, ele tá melhor lá no seu livro, né, você pode até compartilhar com seus colegas, mas eu vou deixar como referência aqui na aula. Vocês seguem os passos, né, tá aqui todos os dados. Aí tem os cálculos das taxas, ele faz passo a passo, aí ele encontra as taxas, depois ele calcula o diâmetro, a declividade, aí ele vem, avalia a declividade do terreno, a declividade mínima, qual é a declividade que ele adota, calcula o diâmetro do tubo, e aí faz tudo direitinho, dimensionando o trecho, e aí na sequência ele vai fazer outros cálculos, mas aí eu considero o aspecto da velocidade crítica, né, nós devemos impedir que a velocidade seja maior do que 5 metros por segundo, e você calcula aqui uma declividade aqui, que seria essa declividade para uma vazão final em litros por segundo, 465, que é F a menos 2/3, né? Então, aí você calcula aqui a velocidade final, né? Nesse caso aqui, você tem uma declividade que vai estabelecer essas condições de velocidade final e que nós não queremos que aconteça. Mas, de qualquer maneira, eventualmente acontecendo, especialmente em terrenos muito acidentados, você pode até ter isso com muita frequência, você pode calcular, e você tem que calcular para cada trecho a velocidade crítica. Bem simples, 6 vezes a força do VIN, seu Newton, a gravidade, vezes o raio hidráulico elevado a 1/2. Você calcula isso aqui para cada trecho, bota lá. E aí você calcula a velocidade do trecho, simples, né? Q igual a SV. S é a seção transversal da área hidráulica que você está imprimindo ao trecho. Lembra que você tem um perímetro molhado e tem como você calcular, a gente já viu isso anteriormente, como é que você calcula a velocidade do trecho, né? Nas fórmulas das revisões de hidráulica no início, nas aulas iniciais. E você confronta a velocidade com a velocidade crítica para você avaliar aquela questão da lâmina sobre diâmetro, se vai ser 0,75, se vai ser 0,50 para o dimensionamento do trecho. Veja aqui, ó. Ocorrendo que a velocidade final resulte superior à crítica, o trecho em questão deve ser redimensionado, mantendo-se a declividade escolhida e alterando-se o cálculo do diâmetro para a relação máxima y sobre D0, 0,50, e vazão final maior ou igual a 1,5 litros por segundo, né? No caso aqui, em metro por segundo. Isso aqui é o professor Nuvolari dizendo o corriqueiro, né? Mas você pode tomar outras providências, como a gente discutiu. Isso vai ser caso a caso, projeto a projeto. O D0 aqui, portanto, pode ser calculado dessa forma aqui, para a velocidade final, nessas condições aqui novas que estão sendo estabelecidas para essa relação lâmina sobre diâmetro 0,50. E aí,
Isso aqui é só mostrando no perímetro hidráulico a coisa como é que funciona, a velocidade 6G, o raio hidráulico elevado a 1,5. Lembrando o raio hidráulico aqui, ó, de diferentes lâminas, né? E aí você tem as verificações finais. As verificações finais, eu já havia comentado, mas basicamente consiste, né, em você, já que conhece as vazões tanto do início como do fim do plano, você conhece a declividade, e declividades aí, diâmetros, você vai determinar agora as lâminas. As lâminas líquidas YD0, e você vai fazer isso para o início do plano, para as vazões do começo, e para as vazões finais. Já dá para perceber, colegas, que a planilhazinha no Excel vai ter 2 linhas para cada trecho. Uma que você vai fazer os cálculos, quer dizer, o Excel vai fazer para você automaticamente, se ligue, né? Para as condições de início, e na linha abaixo você vai ter os mesmos cálculos, só que agora feito para final. Aí você vai calcular as velocidades. Você não, o Excel vai calcular automaticamente para você. Você só vai ter trabalho de montar a planilha e conferir se está tudo certo, mesmo as fórmulas, se você está calculando direitinho. E aí depois você pode utilizar isso aí para todos os projetos de esgoto que você fizer na vida, até você um dia comprar um software, se quiser. As velocidades iniciais e finais, a tensão trativa para as condições iniciais, ou seja, raio hidráulico inicial, e eu já expliquei a razão, e a velocidade crítica, né? Então aí eu vou avaliar isso utilizando o raio hidráulico final, para ver a pior situação, com muita água, descendo o rolo d'água com força, para você verificar se precisa alterar lá o diâmetro. A sequência dos cálculos vai ser dada, né, como a gente vê no exemplo. Você já lembra que fixou as vazões iniciais e finais de jusante, sendo que o limite mínimo é 1,5 litros por segundo, seguindo aquela lógica que eu coloquei para vocês no início dessa aula, nessa redinha miudinha ali. O resto é só fazer aquela lógica, acompanhando trecho a trecho, de montante para jusante. Aí você tem o diâmetro D0 que vai ser calculado, a declividade 0, que vai ficar estabelecida no final das contas, se você precisar fazer alguma alteração, e sempre usando o N igual a 0,013 nos cálculos, certo? Aqui, por referência, só os limites de velocidade, dependendo do material. A gente utiliza quase o tempo todo PVC, então a velocidade vai até 5 metros por segundo. Mas em alguns casos você pode usar ferro fundido, vai até 6, e às vezes a gente usa também o concreto pré-moldado, e aí vai até 4,3. Aqui é proibido hoje de usar por conta do arbesto, velocidade baixa. Aí você calcula, aí é o procedimento, né, para você calcular. Calcula a vazão e a velocidade da seção plena, 23,96, vezes o diâmetro a 8/3, vezes a declividade a 1,5. Isso aqui é conta, calculadora. Essa é só um procedimento de cálculo. Você não vai usar o esgoto da seção plena, não confunda. E vai calcular a velocidade da seção plena, 30,57, D 0,2/3 e 0,1/2. Aí você vai desenvolver isso aqui trecho a trecho. Pode repetir, professor, essa parte aí? Como é? A gente vai só calcular, supondo que... Mas não é... Não, esse cálculo da vazão à seção plena e da velocidade é só para você tomar como referência, para você fazer uma relação entre essa vazão aí e a vazão do seu trecho, para entrar no ábaco, para calcular o valor do raio hidráulico, o valor a lâmina Y sobre D, entendeu? Ah, entendi. Ok. Então aí, ó, as profundidades a gente já viu, né? Já vimos isso aqui, deixa eu passar. Tem só um detalhezinho sobre o lançamento de PVs, né? Que nós estamos limitando aqui a 80 metros na CAGES, mas, por exemplo, há casos aqui, né? Por exemplo, para 150 milímetros, ele ainda pode ir até 100 metros de extensão. De 200 a 600 milímetros, pode ir até 120. E superiores a 600 milímetros, pode adotar 150 metros entre postos de visita. Mas na CAGES a gente está limitado a 80 metros. Então é assim que a gente vai trabalhar, certo? Os coletores de esgoto sempre ficam mais profundos que o das águas, quando a gente lançar no projeto. E aí, aquela planta de cálculo lá do Nuvolari, né? Tá aqui também, eu vou deixar como referência. E aí vocês vão dar uma olhada, e é evidente que nós vamos continuar tocando nesse assunto. Não vai se esgotar aqui nessa aula. Quero que vocês deem uma olhadinha lá no exemplo de cálculo, e a gente, da próxima aula, se Deus permitir, eu preciso muito que o pessoal que quer terminar a disciplina esteja aqui, para ficar sabido nisso aqui, porque sem saber estas coisas,
fica difícil eu dizer que você é um engenheiro sanitarista. Honestamente, eu estou, mas professor, você está sendo radical. Estou não. Como é que o camarada é um engenheiro sanitarista e não sabe calcular uma rede coletora sanitária, de esgoto sanitário? Diga aí, né? Então, como é que a gente aprende? Pelo menos aqui, vendo o procedimento de cálculo, esclarecendo as dúvidas que tem a respeito e discutindo juntos como profissionais, como colegas que somos. Se a gente não fizer, não, besteira, Júnior, tudo tem... Depois eu leio isso aí, eu estudo sozinho e resolvo. De repente é mesmo, mas de repente não é mesmo. De repente você sozinho lá, em panca, e agora, como é que eu faço? Rapaz, era para eu ter assistido a aula, né? Tinha ajudado. Então, eu peço que na aula que vem, vocês conclamem aí os colegas de vocês que querem concluir a disciplina, estarem presentes. Inclusive, eu vou começar... eu entendo as dificuldades de todos nós estamos passando. Eu também estou passando, igual a vocês. Uns de uma forma, outros de outra, mas é preciso que as aulas sigam, é preciso que vocês estejam presentes. Por exemplo, as aulas têm sido assíncronas, a gente tem feito alguns Google Meet tira dúvidas e tudo, mas é preciso que nas aulas assíncronas a gente se faça presente, porque senão eu vou ter que, tem que botar falta, tenho que desconsiderar isso aí, e no final das contas ainda vou ter que avaliar da seguinte forma: rapaz, como foi aí? O pessoal está participando do projeto mesmo? O pessoal está contribuindo mesmo? Porque eu não posso aprovar um camarada que não participou do projeto, que não participou das aulas e dizer que esse cara é engenheiro sanitarista. Não posso fazer isso, é uma irresponsabilidade da minha parte, certo? Eu espero que vocês entendam esse meu lado, né? Apesar das dificuldades da pandemia, a gente tem que trincar nossos dentes mesmo, tapar o nariz e marcar carreira, porque depois, se Deus nos permitir, isso vai ser grande benefício para nós e para o povo que a gente contribuir com as redes de esgoto. Então, vocês dêem uma olhadinha nisso aí, meu povo, essa planilhazinha de cálculo, e aqui nós vamos fazer a verificação da rede calculada, certo? Vocês dão uma olhada aí, como é o procedimento, não é difícil, vocês olhem a sequência e a gente tira as dúvidas. Na aula que vem a gente revisa isso com calma, né, avaliando. Aí agora nós vamos descobrir para esses cálculos aqui, para essas vazões, para esse diâmetro, para essa declividade, qual é a lâmina líquida YD0 inicial e final, qual é a velocidade inicial e final do trecho, qual é a tensão trativa de cada trecho, qual é a velocidade crítica de cada trecho. Aí tu tá vendo, Aparecido, ó, ele calcula o QP aqui, ó, 4,32, aí ele faz a relação entre a lâmina inicial e a seção plena e encontra um valor, certo? E esse valor aqui vai ser utilizado daqui a pouco, né? Aí ele calcula o VP, ó, e guarda aqui, e aí ele vai entrar numa tabela com a relação QI sobre QP. Aí você vai ter aqui 0,3982, QF sobre QP, vai ter outra relação, e entra na tabelinha lá com essas relações e você vai obter, ó, Y sobre D0, RH sobre D0, AM sobre D0 ao quadrado e V sobre VP. Tudo isso aqui você... Só agora, aplicando um por um, vai seguindo a sequência, e você vai ver a lógica que é simples, como é que você encontra tudo. O raio hidráulico, né? Como é que você encontra a área molhada, como é que você encontra a velocidade, para você depois confrontar com a crítica lá. Você vai adotar, por fim, né, os parâmetros, calcula a tensão trativa, porque você já encontrou o raio hidráulico, já tem a declividade de cada trecho, e vai fazendo as verificações tanto de tensão trativa, como de velocidade crítica, certo? E aí você confronta com a velocidade calculada do trecho, que você acabou, inclusive, de encontrar aqui, ó, tá aqui, ó, VI sobre VP, você encontrou a VI, 0,52. A velocidade crítica, por exemplo, deu 3,04. Aí você olhou aqui, ó, o trecho deu 0,52, a crítica deu 3,04, passou, beleza. Entendeu? A outra deu 0,57, a crítica é 3,04, passou, beleza. Então, aí você garante que o Y sobre D 0,75 resolve o seu problema. E aí você monta uma planilhazinha semelhante a esta, né? E aí, aqui já é de outra rede, e você vai montando os coletores e preenchendo. Eita, que negócio complicado. Não. Você vai fazendo um por um. É trecho a trecho. As vazões, as cotas, depois os aspectos hidráulicos da rede, calcula, verifica a tensão trativa, diâmetro, velocidade, etc., até chegar no final com qual vai ser a profundidade do coletor, qual vai ser a profundidade do posto de visita,
onde é que vai ter ressaltozinho para poder garantir que o esgoto não cause remanso, a gente já conversou sobre isso, e aí vai fazendo os pequenos ajustes e está terminado. Manualmente falando, parece trabalhoso porque a gente está numa disciplina, começando tudo do zero, vendo tudo pela primeira vez. Mas depois que isso aqui você incorpora na sua vida, isso fica a coisa mais gostosa do mundo de fazer. E principalmente o cara sabendo que está botando 10 mil reais no bolso no trabalho de menos de uma semana, certo? Porque já tem tudo lá, memorial descritivo já padrão, já tem certo, ele só faz alterar algumas coisas, ele já tem a planilha de cálculo dele automáticazinha, semi-automático, então ele comprou o software e é automático, e ele, beleza. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês sabiam disso. Quem usa o software, quando você aprova a planilha que ajusta e manda recalcular a rede, ele desenha a rede coletora completa, sozinho, não precisa mais nem do cadista, do desenhista. A rede coletora, com todos os trechos, com todas as declividades, com todas as cotas de profundidade de PV, projeto, extensão, coletor, PVC de 150 milímetros, 200, não sei o quê, ele faz tudo automaticamente. Qual é o trabalho do engenheiro? É conferir e ver se tudo está adequado do ponto de vista da engenharia, da construção, da economicidade e da hidráulica, né? Se está tudo passando. Aí ele monta uma planilha de cálculo e dá tudo certo. Vou colocar aqui como referência, você vai poder ver o que é constante. Varia de projetista para projetista, varia de empresa para empresa, varia de companhia de saneamento para companhia de saneamento. Funás é de um jeito, Cagés é do outro, Nuvolari é de um jeito, Fernandes é do outro, certo? Hidroção Engenharia é de outro. Então, todo tipo de planilha que você coloca os valores minimamente necessários para projetar a rede, ok? E aí, o exercício, não é nem isso aqui, não. Eu não quero que vocês percam tempo com o exercício básico aqui. Né? Eu tenho mudado minha estratégia, agora eu quero que tudo que a gente fizer de tentativa, de exercício, de tentar aprender o negócio, de fixar o conteúdo, seja já dentro do projeto final. Por quê? Porque aí você já vai estar, entendeu? Ralando em cima da sua realidade. E quando você aprender dentro do seu projeto final, agora eu entendi. Aí você desenrola, entrega o projeto final, e no dia que aparecer um projeto de esgoto na vida real, você vai dizer, beleza, faço, estou por dentro. Como eu desenrolei aquele projeto na disciplina, eu não desenrolo essa besteira aqui, certo? Então, essa é a minha contribuição aqui por hoje. Eu espero que tenha ajudado a vocês, né? E eu peço muito a vocês, né? Eu reitero aqui oficialmente, né, da necessidade do grupo se interessar mais, levem a mensagem de vocês aos demais membros da equipe, que precisam, né, precisam desse conteúdo, no meu entendimento, para se tornarem engenheiros sanitaristas, certo? E eu acho que nós podemos contribuir um pouco com isso para vocês, tá bom? Obrigado pela paciência, eu sei que é muito conteúdo, eu sei que é muita informação, é muito blá, blá, blá. Eu peço perdão pela minha incapacidade didática aí, né, de colocar tanto material, mas eu até meio que faço isso de propósito em que aspecto? Já que a aula está sendo gravada, nós temos essa vantagem, né? Nós temos a vantagem de que essa aula que está sendo gravada aqui para vocês, vocês vão o tempo todo, né, poder ver e rever, deixa eu ver aqui, eu entendi, só aquela partezinha ali que ele falou, deixa eu entender, aí, tá, agora eu entendi. E se não entender, você ainda pode dizer assim, não, professor, vamos marcar um Google Meet aqui para a gente esclarecer essa coisa aqui que eu não estou entendendo. Vamos ver aqui, nesse exemplo aqui, como é que eu faço, certo? Então, eu acho que é assim que vai. E isso, eu vou dizer, isso aí, minha gente, quanto é 2 mais 2? Diga aí. É 4, porque se for 4, é batata. É exatamente isso aqui. Isso que eu estou dizendo, 2 e 2 igual a 4. O esforço que vocês estão fazendo em aprender esse negócio agora vai render dividendos para vocês, que vocês depois vão estar andando de Hilux por aí, não vão mais nem falar comigo quando passar aí, né? Quem é aquele velho ali, né? Sei lá quem é, né? Aquela praga, né? Agora eu sou chique, né? Agora eu ando de Hilux e tenho uma empresa de saneamento, né? Peguei a veia aí, tô
10, 15 projetos, um bocado de engenheiro trabalhando para mim lá no escritório, assim, não sei quantos computadores, umas telas de 32 polegadas, os camaradas fazendo projeto de esgoto para mim, e eu tô só gerenciando, né? Morto e preocupado, quer mais nem saber quem diabo é Júnior no jogo do bicho, né? E isso, bom, tirando a atitude, né, assim, de que nada, quer saber do professor, é excelente que você se deu bem na sua vida, né? E eu espero que seja com honestidade, que você não seja vítima da Lava Jato de 2036, né? Brincadeiras à parte, meu povo, é só para a gente tirar a onda mesmo. Brincadeiras